O conteúdo dessa semana envolve alguns conceitos que vocês aprendem em cálculo 3, né? O conceito de campo elétrico, campo vetorial, fluxo do campo vetorial, né? Então, como vocês ainda não viram, eu vou fazer uma apresentação mais conceitual aqui. A lei de Gauss, ela diz o seguinte: o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à carga elétrica total envolvida nessa superfície S dividido por ε0. E o que é o fluxo? O fluxo a gente pode pensar como sendo, né, vamos pensar as linhas de campo elétrico. Então, o fluxo das linhas através de uma superfície. Tá? Então, o fluxo é igual à carga total envolvida dividido por ε0. Por exemplo, se você pegar essa superfície aqui laranja escuro, o fluxo do campo elétrico vai ser igual à carga total, no caso aqui, mais Q dividido por ε0. Se a carga for negativa, por exemplo, aqui o fluxo do campo elétrico através dessa superfície laranja aqui mais escura vai ser a carga total menos Q dividido por ε0. Então, note, aqui as linhas estão saindo. É um fluxo positivo. Aqui as linhas estão entrando nessa superfície. Então é negativo. Tá? Então vocês vão ver como escrever matematicamente essa definição. Mas note aqui, só mais um exemplo, essa superfície lá é amarelo maior, o fluxo total é igual à carga total. Se aqui nós tivermos mais Q, aqui menos Q, então a carga total envolvida é zero, ou seja, o fluxo é zero. Como é que você pode ver isso aqui? Olha só, as linhas que entram, elas saem em algum momento. Então tudo que entra sai, ou seja, o fluxo é zero. Tá? Vocês vão ver nesse curso como definir fluxo, né, de forma matemática. Vocês vão ver que o fluxo é a integral, uma integral de superfície. O que é uma integral de superfície? Você pega aqui uma carga positiva na origem, uma superfície S, tá? E uma superfície fechada. Então vocês vão aprender a definir o vetor área, que é um vetor que é normal à superfície, a gente representa aqui pelo dA, que é o elemento de área infinitesimal, e você tem o campo elétrico nos pontos dessa superfície. Então, se você pegar cada pontinho e multiplicar o E escalar dA, se você vir aqui multiplicar o E escalar o dA desse ponto e integrar sobre toda a superfície, você vai obter um fluxo. Ou seja, com a definição de fluxo, né, a definição em termos de uma integral de superfície, a gente tem a lei de Gauss, que é a integral de E escalar dA na superfície, ou seja, o fluxo, é igual à carga envolvida pela superfície S dividido por ε0. Tá? Então isso vocês vão aprender no nosso curso. Tá? E aí vocês vão ver algumas aplicações. A primeira aplicação é a gente calcular campo elétrico de distribuições com simetria. Então, o que vocês vão ver é o seguinte: existem algumas distribuições de carga, por exemplo, uma distribuição esférica, esfericamente simétrica, uma linha de carga, ou então um plano de cargas. Vocês vão ver que, usando argumentos de simetria, a gente consegue mostrar aqui, por exemplo, no caso de simetria esférica, o campo elétrico só pode apontar na direção radial e a intensidade só pode depender da distância do centro. No caso de uma simetria cilíndrica, a gente pode mostrar que o campo vai estar sempre perpendicular ao eixo, e só pode depender da distância ao eixo. Tá? Aqui eu estou usando o vetor ρ de coordenadas cilíndricas. E numa simetria planar, vocês vão ver que se a gente definir que o eixo x é o eixo perpendicular, o campo vai apontar na direção desse eixo e vai poder depender somente da distância até o plano. Então, esses três casos aqui, a gente usa argumentos de simetria para poder deduzir a expressão do campo. E aí, em posse disso, como é que a gente aplica a lei de Gauss para poder determinar a fórmula do campo? A gente escolhe superfícies gaussianas que respeitam a simetria, por exemplo, aqui uma superfície esférica, aqui uma superfície cilíndrica, tá certo? E aí, quando você vai calcular a integral de E escalar dA dessa superfície, o campo elétrico na superfície escalar o dA da superfície vão ser paralelos. E mais, o campo E na superfície não vai variar por causa da simetria da superfície e da distribuição. Então, o que acontece? O produto escalar vira um produto, né, de E escalar dA, cosseno de zero. Como o E não varia, é o mesmo da superfície, ele sai para fora da integral. E aí, essa integral, que a princípio seria difícil de resolver, ela se transforma em simplesmente o quê? O E constante na superfície, integral de dA na superfície. Mas o que é integral de dA na superfície? É a área. Então, se você pega uma superfície esférica, qual que é a área da superfície esférica de raio R? 4πr². Então, você vai saber calcular essa integral usando simplesmente uma fórmula de área. E aí, usando essa técnica, vai ser possível determinar o campo elétrico E. Tá? Eu não vou adiantar aqui porque vocês vão ver isso nos vídeos. E, finalmente, vocês vão ver algumas aplicações em condutores. Por exemplo, se pegar um condutor em equilíbrio eletrostático,
o campo elétrico no interior, qualquer região aqui dentro, é zero, tá certo? E as cargas livres, elas ficam na superfície do condutor. Outro resultado que vocês podem obter é que o campo elétrico próximo à superfície, né, do condutor, ele é sempre perpendicular ao condutor. E a gente obtém esse resultado usando a lei de Gauss. E aí vocês vão também trabalhar alguns exemplos, por exemplo, aqui, se você tiver um condutor, deixa eu desenhar aqui para vocês, um condutor, e aí, com uma cavidade. Aqui é uma cavidade. O que acontece com a carga, o campo elétrico? E se você colocar uma carga aqui dentro, o que acontece? Como é que fica a distribuição de cargas na superfície de dentro, de fora? E assim por diante. Tá certo?